Bom dia, Rafael Bizinho, estrategista Santander Private Banking, 8 de janeiro. Pegando carona aí no exterior, o Ibovespa subiu 2,76% ontem, alcançando mais de 122 mil pontos agora, né? Essa alta, ela teve até um pouco mais disseminada entre os setores e os papéis ali do índice, mas tem tido sim uma maior relevância daqueles segmentos como commodities e bancos, né, nos últimos tempos, o que, em parte, é aquilo que a gente chama de velha economia, né? Lá fora, a Nasdaq, que na quarta tinha performado aquém das outras bolsas mais cíclicas e menos tecnológicas, acabou deixando todas essas para trás, né, na quinta-feira e subiu 2,56%. A vitória dos democratas no Senado lá norte-americano está ainda tendo repercussão relevante nos ativos, com muita especulação e adaptações, né, nas expectativas sobre os fundamentos prospectivos aí para a economia, né? Nesse intervalo, os mercados estão apresentando alguns movimentos que até parecem desconexos, mas eles estão aí em busca de um novo ponto de equilíbrio, né? Porque agora, com essa expectativa talvez exagerada de que vai ter mais estímulos expressivos nos Estados Unidos, tem casa aí publicando revisão para cima na projeção de crescimento do país de forma significativa, né? Tem cenários aí que contemplam pacotes fiscais adicionais já no primeiro semestre, tá? E com os analistas levando estimativa aí de avanço do PIB de mais de 6% nesse ano, tá? Um vigor assim tão grande para a economia norte-americana em comparação com o resto do mundo acaba provocando também mudanças ou abalando algumas teses de investimento que vinham se consolidando, né? Em primeiro lugar é a questão do dólar, né? Mundialmente falando, se ele deve ou não continuar enfraquecendo, né? Usualmente a moeda dos Estados Unidos ela perde sim valor quando você tem um crescimento simultâneo, disseminado pelo mundo, acompanhado, né, de bastante apetite a risco. Daí os investidores eles saem em busca de outras moedas, outras regiões e tudo mais. Agora, mesmo que se você tenha um crescimento simultâneo no mundo, mas se a diferença de crescimento em favor dos Estados Unidos for muito grande, então ele vai atrair mais recursos para lá. Isso é fato, né? E aí pode impedir que o dólar de fato enfraqueça tanto. E no mais, tem essa aceleração da atividade, ela leva também consigo um aumento dos juros, o que a gente já está notando nas taxas das treasuries, né, que são justamente os títulos públicos norte-americanos. Esse aumento de taxa ele colabora igualmente para seduzir os investidores a ingressarem com dinheiro nos Estados Unidos, né? Então, assim, não é nada também surpreendente que esse aumento do rendimento das treasuries acabe impactando, inclusive, as curvas de juros de outras economias, como o próprio Brasil, né? Inclusive, essa alta das treasuries pode sim ter colaborado, pelo menos em parte, né, para essa elevação relevante que a gente está vendo nas nossas taxas pré-fixadas mais longas. E também, como a gente viu nessa quinta, o ganho do dólar de forma generalizada do mundo ontem também deve explicar um pouco a má performance que a gente está vendo aqui do real, tá? Mas, no fim, também é fato que tem elementos idiosincráticos aqui no Brasil que conspiram para ampliar esses movimentos dos nossos ativos, né? Assim, a nossa taxa de câmbio, ela reflete também os temores fiscais, como é o caso agora com essas insinuações aí de extensão do auxílio emergencial passada por alguns parlamentares, quando a gente já sabe que o cumprimento do teto dos gastos está extremamente difícil, né? A margem de manobra ela é muito estreita e a gente precisa de sinal de comprometimento com as reformas aí que visam contenção das despesas não só a curto, mas também a longo prazo, né? Para a renda fixa aqui também tem questões técnicas, né? Porque tem esses leilões de títulos feitos pelo governo e quando ele tenta emitir muito papel em momento de menor apetite por esses papéis, então a escassez de demanda empurra os preços dos títulos pré-fixados do governo para baixo e que tem como contrapartida um aumento de taxa, né? Outro assunto, né, que também para cá traz esses embaraços são
dúvidas quanto ao desenrolar das vacinas, né? Aparentemente já tem 2 opções de vacinas que estariam aí na iminência de pedir autorização de uso emergencial para a Anvisa, e aí a Anvisa teria 10 dias para se manifestar. A produção local de um volume relevante, né, dessas vacinas é bom porque ele daria conta de imunizar uma boa parte da população dentro de alguns meses, mas a gente está começando, ou iria começar, com importação, né, de parte dos insumos, das vacinas principalmente, para ir agilizando o processo, né? O Ministério da Saúde já tem feito as compras, agora amparado em medida provisória, que permite que ele faça isso, mas, né, ainda a gente sabe que tem certa incerteza. O fato é que o desenho da curva de imunização, né, das pessoas, ela é extremamente relevante para a gente esboçar também uma trajetória para o crescimento do PIB. Convém lembrar assim, que aquele segmento dos serviços prestados às famílias, né, que são os serviços que dependem mais de contato físico e às vezes aglomeração, esses são os segmentos, né, e é o setor que está mais defasado, né, e portanto, até por estar mais defasado, ele é o que mais pode contribuir também daqui em diante para a recuperação da economia, né? E mais do que tudo, esses serviços prestados às famílias, eles são, né, os segmentos que proporcionalmente são mais intensivos em mão de obra, né, e com a recuperação eles podem disparar uma dinâmica mais saudável para o emprego e para a renda, retroalimentando inclusive, né, o consumo. Aí, assim, meio a tudo isso, a gente está olhando para os mercados com muita atenção, né, para as narrativas, informação também, para entender o que os preços dos ativos estão tentando refletir. A gente vê movimentos desconexos aí, típicos, né, de quando há maior incerteza sobre onde está o ponto de equilíbrio, mas essa incerteza ela está em volta de um bom humor global que, na média, ela leva à valorização da maioria dos ativos, né, mesmo que às vezes de forma incoerente em termos relativos. Algumas coisas que você acha que não vai subir sobem muito mais, outras sobem também, mas sobem menos, enfim. E aqui no Brasil a gente vê claramente nos últimos dias um descolamento grande entre renda fixa e câmbio e a bolsa, né? O mercado acionário ele está quase integralmente tendo sua performance explicada pelo exterior, o Ibovespa já fazendo novas máximas históricas, enquanto o juro pré-fixado sofre com os medos locais, né? Então isso aí tem uma certa justificativa, mas a gente precisa de sensibilidade e atenção para ver se há distorções, né, nesses preços relativos que fiquem muito grandes e sejam depois passíveis de correção, né? Aí que estão os riscos e também oportunidades. Eu fico por aqui, bom dia a todos.